Este sou eu, algum tempo atrás, tentando fazer pinturas em alto nível. Sério, eu passava horas e horas em cada pintura dessa. E se não estivesse dando certo, eu apagava tudo e começava de novo. Eu me considero bem esforçado e não saía dali até que desse algum resultado. Ou burro mesmo. Mas o pior é que às vezes não dava mesmo, ficava muito ruim e isso me frustrava. Você sabe o que tem de errado ali, certo? Eu não tinha o conhecimento necessário para efetuar uma pintura em alto nível. Eu não tinha vontade de ir atrás, de ver como isso funcionava, eu ficava na inércia. Mas mesmo assim eu me cobrava, como se mesmo sem experiência e sem conhecimento necessário, eu tinha que deixar o meu desenho tão bom quanto de um artista profissional. E na minha mente isso fazia sentido, eu ia conseguir. Algumas vezes até dava certo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E mesmo quando dava certo, eu estava bem longe de onde eu queria chegar. Então era sempre uma aposta, sendo que na maioria das vezes dava errado. E isso virava um ciclo de frustração. E às vezes eu ficava até sem desenhar por dias, afinal só quem tem talento consegue fazer isso, né? Talvez você esteja passando ou passou por isso. E hoje seu processo de desenho e pintura seja exatamente esse, uma aposta. Mas calma lá, você pode virar o jogo, entendendo as regras dele. Quanto antes você entender que para pintar ou desenhar algo tem toda uma estrutura por trás disso, mais rápido a sua evolução desejada vai chegar. E qual estrutura é essa? Entender como funciona o básico, luz e sombra, valor e saturação, render de materiais e estilização. E quando eu falo entender, é entender de fato, estudar isso com pessoas que dominam esses assuntos, livros, cursos do YouTube e por aí vai. Isso vai te dar liberdade de criar o seu próprio processo de pintura. Depois que eu deixei de ser cabeça dura e comecei a estudar como a luz e sombra funciona, uma melhora incrível aconteceu na minha pintura, porque eu estava seguindo uma estrutura, eu sabia que dava certo, agora era só pôr em prática e aplicar o que eu estava aprendendo. Antes eu estava tentando reinventar a roda sem conhecer o básico. Será que você também não está tentando fazer o mesmo? Sair da inércia é bem difícil, ainda mais quando se é cabeça dura que nem eu. Mas quando você começa a ver resultados, cara, você fica viciado nisso e não consegue mais parar. Teve um tempo onde eu estava estudando como a luz e sombra funcionava, entendendo como funcionava a família da luz e da sombra, aplicando tudo que eu aprendia em estátuas. E as primeiras, meu Deus, ficavam horríveis. E eu me perguntava, mano, será que realmente isso vai funcionar? Mas conforme eu ia praticando, elas iam melhorando. Até que no final do mês eu tive uma grande surpresa. Eu realmente consegui fazer boas pinturas de estátuas de observação. E toda vez que eu ia fazer uma estátua dessa, eu também fazia uma aplicação, por mais simples que fosse. E depois passei para uma nova etapa, onde passava um tempo aplicando tudo que eu aprendi em estátuas, pintando pokémons. O que não falta aqui na minha galeria são exatamente pokémons. É porque eu gosto de pokémons? Também, mas porque pokémons são formas geométricas básicas e com elas eu podia aplicar tudo que eu estava aprendendo nas etapas anteriores. Depois eu estudei render de materiais, valores, temperatura e sempre segui o mesmo ciclo: teoria, com quem realmente entende do assunto, estudo, aplicação e no final uma prova. E resultados melhores começaram a aparecer. Comecei a criar ilustrações bem legais até. Então, o que talvez esteja te atrapalhando seja a inércia de sempre estar tentando fazer as coisas do mesmo jeito. Pare de ser cabeça dura. Se você quer resultados diferentes, tente experimentar coisas novas, antes que o ciclo vicioso se torne tão forte que você aceite que desenhar e pintar é só para quem consegue ter talento. Esse foi um vídeo diferente aqui no canal, mas eu espero que vocês curtam e isso é tudo, gente. Até a próxima. Valeu!